Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. O programa é Cada Coisa, um programa relevante para o seu dia a dia, para que o seu dia a dia seja uma bênção. E hoje, especificamente, falaremos de um tema para lá de especial. Sim, falaremos de um tema para lá de especial. Falaremos sobre crianças. Isso mesmo, vem com a gente, vem conosco, porque vai ser bênção para você. O tema é para lá de especial. Falaremos sobre crianças e o tema é o que fazer com as crianças nesse período de pandemia. Todos nós estamos passando por esse momento de isolamento social, de pandemia, e as crianças, não diferente de nós adultos, também passam por essa situação assim como nós. Mas será que realmente é como nós? Podemos equiparar a situação das crianças a nós adultos? E por isso que está aqui conosco a pedagoga e também professora Kelly, líder do Ministério Infantil da Segunda Igreja Presbiteriana Renovada. Professora Kelly, muito obrigado, seja bem-vinda, Deus abençoe. Obrigada, Deus abençoe. Olá para você. E é gratificante estar aqui, obrigada pela oportunidade. É isso aí. Professora Kelly, será que a gente pode dizer mesmo que as crianças, assim como nós, estão vivenciando essa situação como um adulto? O que você diz sobre isso? Com certeza não, né? Porque as crianças, elas não são adultos. Eu creio que nesse período as crianças, elas são umas das que estão mais sofrendo com esse período, porque elas ainda não têm todas as suas faculdades mentais desenvolvidas. Então elas estão sofrendo, né, neste momento, e nós adultos já temos todo o desenvolvimento intelectual para conseguir lidar com essas situações. As crianças ainda não. E aí vem um grande problema, né? Porque infelizmente muitos adultos não acabam equiparando, né, a situação que ele adulto está passando, querendo colocar a criança na mesma situação que ele, né? Então hoje a gente observa muitos pais obrigatoriamente estão em casa trabalhando, né? Então aquela rotina de sair de casa, ir para o trabalho, voltar no final do dia, ver o filho, ver a esposa, isso é uma coisa que nesse momento mudou as coisas, né? Então quer dizer, hoje o pai não mais sai, muitos, né, não mais saem de casa para o trabalho, muitos ficam em casa com o trabalho e acabam ali tendo que conduzir trabalho, família, tudo ao mesmo tempo, né? E eu vejo, professora Kelly, que entre nós adultos e as crianças são os que mais estão sofrendo nesse momento, penso eu comigo, né? Você entende da mesma forma? Você acha que as crianças, claro que nós adultos estamos também, né, passando por uma situação delicada, a gente entende a situação, né? Não é bom, não é bacana. A gente fala hoje no nosso país são mais de 80 mil mortos só nessa semana, infelizmente, né? Na nossa cidade, em muitas cidades a gente vê pessoas cada dia mais, né, sendo infectadas pelo vírus e vem aquela situação. A criança, você tem que privar a criança daquilo que ela mais gosta de fazer. Então a criança gosta de jogar futebol, a criança gosta de sair para a rua andar de bicicleta e agora ela não pode mais, ela tem que ficar em casa, né? Enfim, é um momento de sofrimento realmente, né? Então, eu creio assim que nós precisamos pensar nas crianças, mas não de uma forma homogênea. Nós temos crianças num contexto social, talvez como o nosso, mais privilegiado, que tem acesso à tecnologia, que tem uma família, né, funcional, mas nós também temos crianças que não têm acesso, em situações de vulnerabilidade, e entender que a maioria do Brasil são essas crianças que estão em situação de vulnerabilidade extrema, que passam fome, que a violência infantil doméstica aumentou com essa pandemia, porque as pessoas, como você falou, estão mais tempo em casa. Então essas crianças convivem mais tempo. Então nós precisamos olhar que quando nós falamos de criança, não é só um tipo de criança que talvez nós estejamos acostumados a ver e a conviver,
na nossa realidade, mas existem outras realidades, né? Então, quando nós escutamos assim, ai, tá todo mundo no mesmo barco, não está todo mundo no mesmo barco. Nós estamos na mesma tempestade, mas alguns estão de canoa, outros de navio, outros de lancha, e cada um está vivendo com essa situação. O ponto é que todas as crianças, independente da situação social que elas vivem, elas estão sofrendo. E nós podemos perceber em nossa casa, com os nossos filhos, sobrinhos, enfim, são estudos, né, que já estão sendo feitos por agências que trabalham justamente estudando essa questão do desenvolvimento infantil, que as crianças, pela privação física, eu não digo social, porque as que têm a tecnologia mantêm o contato ainda com as outras pessoas, mas essa privação física, do contato físico, que as crianças são acostumadas, essa privação, ela tem trazido consequências para as crianças e atingem diretamente o desenvolvimento infantil. Então, é fácil a gente observar em casa, né, ansiedade, agitação, distúrbio do sono, agressividade. Isso tudo faz parte do que as crianças estão sentindo agora. Só que nós percebemos, eu enquanto professora, né, tanto na igreja como na área secular, que as crianças muitas vezes elas são invisíveis. Graças a Deus que na nossa igreja as crianças não são, mas nós sabemos que na sua maioria as crianças são invisíveis e acabam sendo tratadas como adultos, o que já é histórico isso, né? Então, nós precisamos olhar as crianças no sentido de que ela é mais sensível e que ela precisa desse acolhimento, porque sim, elas estão sofrendo todas nessa situação da saúde emocional, mas ainda além disso, aquelas que estão sofrendo privação de comida, privação de afeto, né, que é o caso da violência em casa. Então, realmente as crianças estão sofrendo nesse momento. E você tocou num ponto muito interessante, né? As crianças estão sofrendo pela falta de afeto. Aquela situação. O mundo hoje, as coisas tudo é para ontem, né? Isso já vem de um bom tempo para cá, tudo é para ontem. Então, o nível de estresse nas pessoas é muito elevado. Então, o nível de cobrança é muito forte. As exigências no trabalho com o pai, com a mãe, é muito grande, é muito excessivo. E muitas das vezes o pai ou a mãe chega em casa cansado, não tem muitas das vezes ânimo para dar tempo para a criança que precisa, né? E agora estão todos dentro de casa, né? A criança sem poder sair para fazer as suas atividades normais, ir para a escola, ali para além de aprender, mas também para extravasar, né? A criança precisa extravasar. E fica aquele ambiente muitas das vezes doméstico que deveria ser um ambiente harmonioso ou amoroso, ele se torna um ambiente hostil. Não pode ser que para o adulto, mas para a criança, que ela tem ali a sua sensibilidade mais aguçada perto de um adulto, né? E essa falta de afeto por parte dos pais, a falta de carinho, né? Isso prejudica muito o desenvolvimento da criança. Sim, tem estudos, né, que trabalham sobre a questão da afetividade no desenvolvimento da criança, não só na aprendizagem, mas psicológico, emocional da criança. Então, a privação desse afeto, desse carinho, com certeza, ela vai prejudicar um bom desenvolvimento, né? Então, se nós pensarmos nós quanto adultos que estamos trabalhando, muitos estão fazendo home office, né? Trabalhando em casa, é o meu caso, né? Mas tem muitos também que continuam trabalhando fora, né? São os setores essenciais que continuam trabalhando fora, que os pais chegam no final do dia, como você disse, cansados, e as crianças não estão cansadas. As crianças, elas estão o dia todo numa situação de tédio e que muitas vezes, naturalmente, a criança já espera que o pai e a mãe cheguem em casa. Naturalmente, a criança já fica, que horas que meu pai vai chegar? Que horas que meu pai vai chegar? Que horas que minha mãe vai chegar? Porque eles amam e eles demonstram esse amor com todo o corpo, eles não são como nós. Então, eles demonstram através da alegria, né? Da euforia, do grito, do pular. E muitas vezes nós adultos esquecemos
nós somos os adultos da relação e que a criança precisa dessa resposta de carinho naquele momento, imediatamente. Nós estamos cansados, né? Mas a criança não entende isso e ela precisa suprir essa necessidade. E quando nós, pais, chegamos e suprimos essa necessidade, depois a criança se acalma e vai fazer o que ela quer fazer, entendeu? Ou uma outra coisa. Mas nós adultos não compreendemos isso e às vezes nós exageramos, ficamos chateados, não damos a atenção e a privação também do afeto paternal, maternal é prejudicial, principalmente esse tipo de afeto. Então nós, enquanto adultos dessa relação, nós temos que, é difícil, claro que é, mas nós temos que pensar que nós somos os adultos, então nós temos que pensar nas nossas ações, nas nossas palavras antes de falar para a criança. Porque a criança, sim, ela tem todo o direito de ser impulsiva, né? E ela é super sensível, então ela percebe que algo está errado em casa, mas ela não sabe o que é e reage fazendo birra, reage gritando, reage chorando. E nós somos os adultos. Então, se nós agirmos como ela naquele momento e começar a gritar, né, por causa do estresse, nós não estamos ajudando, nós estamos prejudicando, né, esse lar que tem que ser um ambiente de paz. É isso aí. É por isso que eu digo o nome do nosso programa, é cada coisa que a gente vê, né? Porque aqui você deu dicas fantásticas, né? Para o dia a dia, para nós como pais. E principalmente o que me chama a atenção, né? Nós somos o adulto da relação com os nossos filhos. Então, quem deve demonstrar esse grau de maturidade somos nós, óbvio, né? A criança ainda não chegou no mesmo nível que nós. E, infelizmente, há pais que se demonstram no mesmo nível da criança, né? Ainda não maduro o suficiente, ou às vezes até pior que a criança, né? Não entendendo o momento, principalmente dessa criança, não demonstrando afeto, amor, paciência, né? Que são fundamentais nesse momento de pandemia com as crianças isoladas dentro de casa, né? Eu acho que já eram fundamentais antes disso. Agora se agravou, né, a necessidade. Mas isso já era fundamental antes da pandemia. E já havia essa lacuna na vida das famílias antes da pandemia, né? Enquanto professora na escola e na igreja, nós vemos a lacuna que existe dessa relação familiar realmente estruturada, funcional, que funciona, que dá certo. E eu sempre falo assim que a falta de conhecimento é o que tem prejudicado a nós todos. Porque está tudo tão fácil, a informação está tão fácil, mas é tanta coisa fútil que nós não corremos atrás de saber alguma coisa útil, né? E se nós conhecermos a verdade nos liberta, que é a palavra de Deus, mas a verdade da palavra de Deus e das outras coisas que Deus abençoou os cientistas para também aprenderem e nos ensinarem. Então, quando um adulto se comporta exatamente como uma criança ou pior, eu creio que seja a falta de maturidade, com certeza, mas o conhecimento também gera imaturidade. Então, eu acho que eu dizia quando eu fiz magistério que todo mundo que quiser ser pai e mãe tinha que fazer magistério, para você entender um pouquinho da criança. Claro que às vezes, como pai e mãe, nós vamos errar, porque nós podemos errar. Nós não fomos pais e mães numa escola primeiro para isso, para depois ser pais e mães. Mas nós temos a palavra do Senhor para nos ajudar, a maturidade e o Espírito Santo. E nós temos onde buscar conhecimento útil nessa área. Então, se eu estou com dificuldade comigo mesmo, primeiro eu tenho que me tratar, né? Nessa questão emocional, de impulsividade, eu preciso me tratar para daí eu conseguir ajudar o meu filho. Isso é essencial, né? A gente entrou num aspecto agora que é a Bíblia, as Escrituras, a Palavra de Deus, né? É claro que aqui há pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, né? Que não têm a mesma regra de fé que a nossa, mas mesmo assim ficam aqui dicas, né? A você, para que você possa de alguma forma traçar para a sua vida meios, mecanismos que possam melhorar o seu relacionamento doméstico, o seu relacionamento familiar, com a sua família, com os seus filhos, para que vocês nesse momento e após esse momento possam ter uma relação muito melhor, se não vinha sendo até então, possa ser muito melhor. Mas independente da fé que você professa, né, é fundamental a palavra
palavra de Deus na vida do homem, na vida do ser humano. Isso é fundamental, né? A Bíblia, as Escrituras, é a revelação de Deus ao homem, porque é através da Bíblia, através das Escrituras Sagradas, que nós entendemos qual o plano de Deus para a vida do homem, que é um plano maravilhoso, que é um plano de salvação, né? E aí que está, você precisa conhecer esse plano, dessa revelação de Deus, e na sua casa, na sua família, trazer também esse ensinamento para o seu filho, que com certeza isso vai ajudar muito, né? E é uma situação, né, professora Kelly? Os pais, infelizmente, assim como na vida estudantil da criança, transfere para o profissional, professor, uma responsabilidade que antes de haver a responsabilidade do professor em sala de aula, existe uma responsabilidade dos pais. O professor está ali em sala de aula para ensinar matérias, né? E também, claro, participa do processo de educação da criança. Óbvio, a criança ali, ela se abre muitas das vezes com o professor, né? Mas antes disso, tudo se inicia em casa, o processo de educação. E isso, quando eu falo processo de educação, não estou dizendo apenas o bom dia, o boa tarde, boa noite, obrigado, como vai, não apenas isso, mas também as escrituras na vida da criança. E a gente percebe que muitas das vezes, até mesmo dentro da igreja, os pais transferem para a igreja uma responsabilidade que se inicia do lar, que é ensinar as escrituras sagradas para os seus filhos em casa, né? Você acha que isso acaba pesando muito também nesse processo na pandemia? Como que os pais poderiam melhorar essa questão de não impor, né, mas ensinar? Porque agora as crianças não estão mais dentro da igreja, né? Não tem, claro, a nossa igreja, graças a Deus, como você disse, é uma igreja que se empenha muito, né? A segunda IPR de Curitiba se empenha muito com as crianças, né? A gente vê vocês fazendo live com as crianças, com os pais participando, mas isso não pode deixar cair também das mãos dos pais, né? Então, a palavra de Deus, ela nos ensina sempre o princípio da família, né? As histórias bíblicas que nós lemos e trabalhamos com as crianças, o princípio é familiar. A família, ela é a base, ela é a estrutura de tudo na vida da criança. Quando a família não dá essa base na formação dela de criança, de adolescente, os problemas virão na juventude e depois de adulto, feridas para serem curadas depois de adulto. Mas isso tudo pode ser evitado, de certa forma, né? Nessa base, que é a base familiar com a palavra de Deus. E nós não precisamos todos os dias trabalhar a palavra de Deus de uma forma assim sistemática, como se fosse uma aula, vem cá filho, que eu vou lhe contar uma história. Não é isso. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é muito prática. Eu vejo ela como prática. Ela ensina tudo que nós temos que fazer na prática. Ela não é só teoria. Então, em qualquer momento, é o momento de ensinar sobre Deus. A palavra de Deus diz que para nós, em Deuteronômio, inculcarmos, quer dizer, ensinar várias vezes, até que aquilo fique guardado no coração. Quando está guardado no coração, ele não vai esquecer, né? E essa é a fase de nós inculcarmos a palavra de Deus aos nossos filhos. Então, no dia a dia, eu estou lavando uma louça e nós estamos conversando alguma coisa e a gente já passa o ensinamento do Senhor para eles. Está assistindo um filme, um desenho, olha que legal, tal. Mas ensinar a não só olhar e assistir o desenho e guardar, mas questionar. Então, as minhas filhas, elas são muito questionadoras, porque nós somos questionadores. Mas por quê? Por que ele fez isso? Como que ele fez? Tá certo? Tá errado? Sabe? Até no jornal, quando passa alguma coisa no jornal, e elas questionam, mas tá certo isso? Por quê? E nós vamos na palavra de Deus. Olha, a palavra de Deus diz assim sobre isso. Não tá certo. É pecado. Ou olha, tá certo. A palavra de Deus nos ensina, por exemplo, a ajudar os necessitados. Então, nós fizemos a compra do mês, vamos separar aqueles quilos de arroz, de açúcar para doação. Nós estamos ensinando a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina a ajudar os necessitados. Como que nós podemos fazer isso?
Então é sempre, a criança ela aprende na prática e principalmente através do nosso exemplo. Então no dia a dia, em tudo que nós formos fazer. Outro exemplo, a criança acordou com um pesadelo, eu tive um exemplo desse essa semana, acordou com um pesadelo, uma coisa ruim, e com a quarentena as crianças estão tendo mais pesadelos, elas estão mais angustiadas, agitadas, é acolher, né? É dar um abraço, um beijo e orar a palavra com ela. Vamos ler salmos, vamos orar salmos e Deus vai acalmar o seu coração. E é fazer isso na prática para eles verem que a palavra de Deus ela é prática, ela não é só alguma coisa que nós escutamos como uma teoria. Então é no dia a dia, mas eu repito, a principal estrutura dessa criança é a família. A igreja, né? A igreja ela faz a parte dela. O Ministério Infantil, o Ministério de Juniores, de Jovens, ele vai fazer a parte deles como apoio. Então nós estamos aqui para apoiar essa família, mas nós não estamos aqui para fazer a função da família, porque nós ficamos 40 minutos, 1 hora por semana, né? A escola secular, ela fica 4 horas por dia do seu filho, mas todos os dias o tempo maior é com a família, e é na família que eles vão ter os primeiros exemplos e vão se estruturar. Depois eles vão pegar outros exemplos, mas o principal é a família. Então, na igreja, eu repito, o principal é a família. Não adianta a família querer delegar para a igreja achando que vai dar certo, porque não vai. É a família que tem que fazer. A gente vê na Bíblia, né? Provérbios 22:6 que diz: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, para que quando ele cresça, ele não se desvie dele, né? Quando a gente pega num contexto bíblico do Antigo Testamento, por exemplo, antes ali do período do exílio, né, do povo judeu, o ensino sobre Deus era transferido por meio da relação entre pais e filhos. É claro, depois do período de exílio veio a questão da sinagoga, isso tirou-se um pouco, né, aquilo que vinha antes, mas em um contexto bíblico que a gente olha também no Novo Testamento, né, exemplos, referências, é a família. A família tem essa responsabilidade de transferir aos seus filhos, ou entre si mesmo, né, o conhecimento da palavra de Deus. E assim, para que quando eles cresçam, eles então não se desviem dele, mesmo se desviar, né, pelo menos terão tido a oportunidade um dia de ter ouvido a palavra de Deus, né, e estarão com certeza impregnados dentro deles, no coração deles, o conhecimento sobre a palavra de Deus, né? Mas me diz uma coisa, a conversa está muito boa, né? O tema é para lá de especial, mas como a gente disse até aqui, não é fácil, né? Não é fácil. Eu falo porque eu também tenho 2 filhos. Embora hoje eu não estou mais em home office, mas estive em home office. Chego em casa, assim que eu paro o carro de longe, eles já estão na janela lá gritando, pai, aquela loucura, né? Eu abro a porta, os 2 já montam em cima de mim, né? E claro, tem que ter um momento ali de atenção, de empenho com eles. Mas a minha esposa fica o dia inteiro com eles, e não é fácil também, né? Mas vamos lá, qual que seria a dica aí para essas crianças, para essas mães ou pais que estão com crianças dentro de casa no dia a dia, né? Rotina, não tem que ter rotina, atividades dentro de casa, o que poderia ser feito ali como dica para que os pais saibam lidar com esse momento com as crianças dentro de casa? Olha, a rotina, ela é muito importante. A rotina, ela traz segurança para a criança, é como se fosse o porto seguro dela. Porque quando a criança ela não sabe o que vai acontecer, ela fica mais ansiosa, mais agitada, né? E cada criança reage de uma forma, umas choram, outras fazem birra, outras ficam bravas, né? Então a rotina ela acalma as crianças porque elas vão saber o que vai acontecer naquele dia. Elas já tinham uma rotina antes da quarentena, que era a rotina de saber que todos os dias eles iriam para a escola e que depois eles iriam para casa ou para casa da avó, de um cuidador, né? Mas que elas tinham uma rotina. E essa rotina ela é fundamental para que permaneça. Porque quando faz essa rotina, como eu falei, ela vai se estruturar, ela vai se acalmar, vai entender o que vai acontecer depois. Então, fazer essa rotina com o momento de estudo é importante. Eu só entendo assim
que nós não precisamos ser tão rígidos e não trabalhar com flexibilidade, porque nós precisamos ser flexíveis nesse momento. Tem dias que a rotina não vai funcionar, mas não é por isso que eu vou abandoná-la. Então a rotina vai ser prioridade e algumas vezes ela não vai funcionar, mas não vai ser a regra. Então colocar momentos de estudo é necessário, a criança precisa manter esse vínculo com a escola, o vínculo de aprendizagem. Por isso que continua as aulas nas escolas, né? Embora muitas escolas públicas do Brasil não tenham aderido ainda, né? A preocupação é com essas crianças que não aderiram a nenhum tipo de estudo, porque isso gera um atraso em toda a aprendizagem que ela estava tendo. Então, se no teu município ainda não começou, você como pai e mãe, você pode se organizar de alguma forma e fazer um momento de estudo. Leitura é fundamental para tudo, então pode ser uma leitura de uma história bíblica, pode ser uma leitura de uma outra história, pode ser ouvir uma história, um dia lê, outro dia ouve uma história, mas é fundamental para a aprendizagem e também para se acalmar, para ter aquele momento de lazer, porque leitura também é lazer e a criança precisa entender isso. Até para ela aprender a regular o seu comportamento, entender que existem momentos que ela vai ficar paradinha, quietinha, e existem momentos que ela vai extrapolar, que é o quê? Um momento para ela brincar. Ela precisa ter momentos de brincar na sua rotina, de brincar sozinha, porque é necessário também lidar com essa questão do tédio e da frustração, não só agora na pandemia, sempre, porque nós vamos precisar aprender essas situações enquanto adultos depois, então nós vamos aprendendo desde criança. Ter uma rotina de estudo, de leitura, de brincar, de jogos e com a família também, sabe? Eu sei que é difícil, eu também estou trabalhando muito, mas nós precisamos, eu não digo todo dia que às vezes é impossível, mas se na sua família for possível, será melhor ainda. Mas um momento de jogos com a família, com essa criança, porque além de fazer bem para o raciocínio lógico, para as relações familiares, né? Nossa, imagine preste atenção no olhar do teu filho quando você está jogando com ele. É um olhar de encanto. Meu pai, a minha filha acha assim encantador eu saber falar slime. Nossa, mãe, eu acho você o máximo que você sabe falar slime, porque é a moda do momento, entendeu? Então nós precisamos, de acordo com a situação de cada família, eu não vou falar horários, porque tem família que só vai poder estudar à noite, porque está trabalhando de dia. Mas essa criança que está de dia, nós sabemos que muitas crianças estão sozinhas de dia, ou estão com vizinhos, com outras pessoas. Ela também pode ter uma rotina para ela saber se organizar. A criança não sabe ler ainda, faz um desenho. Olha, filha, você vai acordar lá na casa da avó, da vizinha, ó, um desenho, você vai descansar um pouco, depois você vai comer, vai escovar o dente, vai brincar, vai estudar. Ou a mãe vai chegar, ó, depois que você fizer tal coisa, vai ser o horário que a mãe vai chegar. Vai acalmá-los, eles não vão ficar assim, que horas que a mãe vai chegar? Que horas que a mãe vai... Porque eles perguntam 20 vezes, né? Por quê? Porque a ansiedade, eles não sabem. Então, ensinar a criança faz ela se acalmar também. Mas a rotina é fundamental para realmente harmonizar ali o ambiente familiar. Que legal, que bacana. É isso aí, gente. Pega lá o jogo da memória, pega o quebra-cabeça, brinca com seu filho, brinca com sua filha, brinca de boneca com ela, enfim, deixa extravasar, deixa eles pôr para fora, porque criança precisa pôr para fora, criança precisa extravasar, até nós adultos às vezes precisamos extravasar, muito mais criança que tem muito mais energia do que nós, né? Posso contar uma experiência? Claro. Então, a minha filha mais velha recebeu da escola uma atividade de construir um jogo de xadrez com materiais recicláveis, que é super acessível a qualquer um. Eu até hoje não tinha parado para aprender xadrez, né? Eu parei para aprender outras coisas. E eu falei assim, então já que nós temos que tirar uma foto para a professora ver o seu jogo, vamos jogar, me ensine, né? E a menor de 7 anos estava junto. Na primeira vez que a mais velha ensinou, a pequena de 7 anos já aprendeu e depois nós passamos a noite jogando xadrez, todo mundo. Então, assim, esse momento de quarentena também é um momento de oportunidade de aprendizado, né? De aprendizado dos filhos também nos ensinando. Não somos só nós que sabemos, eles sabem das coisas. Que legal. A gente comentou agora há pouco sobre a questão da educação, né?
transferir para a criança um conhecimento a respeito da palavra de Deus. Claro, isso dentro de casa é fundamental e requer a família, é a pessoa principal que deve transferir esse conhecimento, né? Só que nós não podemos nos esquecer da igreja também. A igreja local, a comunidade igreja, na onde ela está inserida, ela tem um papel fundamental e importante também na vida de um cidadão, né? Principalmente na vida de uma criança. O que você acha que a igreja ela poderia, não estou dizendo sobre nós aqui, a nossa igreja local, porque a nossa igreja tem atuado com crianças, graças a Deus por isso, né? Mas qual que seria a dica para outras igrejas, pessoas que fazem parte de outras denominações, ministérios infantis, que estão nos assistindo, né? Que talvez está percebendo ali uma necessidade que ainda não foi atendida, mas que precisa ser atendida? Olha, aí em relação à igreja, né? E quando a gente fala igreja, nós falamos no contexto global. Eu creio assim que além de ensinar que primeiro nós buscamos a oração para pedir estratégias e criatividade, uma revelação do Senhor, e eu creio assim que nós precisamos primeiro orientar os pais. Eu creio que há um papel nosso enquanto igreja de orientar os pais, de ensinar o que a palavra diz, o que a psicologia diz, e realmente incentivá-los a incentivar os seus filhos. Porque se a igreja fizer muitas atividades variadas, mas se a família não incentivar esse filho, não vai adiantar, porque ele não vai participar, né? Então vai permanecer uma lacuna naquele lar. Então, em primeiro lugar, eu creio que a igreja deve ensinar essas famílias, né? Ensinar e orar para que o Espírito Santo venha ensinar também e mover os corações dessas famílias para elas entenderem a importância delas na vida dos filhos, e que a igreja é um apoio e não um fundamento, né? A igreja é o apoio. E para as crianças, além disso, além de desenvolver ali a família, é a igreja buscar. Então nós estamos hoje vivendo, graças a Deus, com o auxílio da tecnologia, e está sendo ótimo, né? As crianças e adolescentes que têm participado, eles estão amando. Então esse contato da criança com os colegas que professam a mesma fé, que tem o mesmo ensinamento, né? E essa palavra mais sistematizada da palavra do Senhor, ensinada ali com o objetivo daquela aula, tem ajudado bastante as famílias. Então eu penso que uma estratégia hoje são realmente os encontros online, né? Ao vivo, porque o gravado ainda é diferente, o gravado gera assim uma distância, mas quando é ao vivo fica mais pessoal, embora não tenha esse contato físico. E eu tenho me preocupado, são com as crianças que não têm esse acesso à tecnologia, porque pode ser uma realidade aqui, mas pode ser uma realidade lá no interior, né, ou aí na região metropolitana. Então nós precisamos pensar também naquelas crianças que não estão participando por falta de acesso, porque tem aqueles que não participam porque realmente a família não entendeu a importância dela no incentivar os seus filhos, e tem aqueles que não participam por falta de condições. Então, eu penso assim que nós, enquanto igreja, temos que ir em busca desses que estão invisíveis, que estão sendo esquecidos por não estar sendo visto. Quem não é visto não é lembrado, mas nosso papel enquanto igreja é lembrar daqueles que não têm sido vistos. Então, ir em busca, correr atrás, telefonar, quem sabe visitar essas pessoas, mantendo, né, as recomendações de distanciamento, mas buscá-los, não deixá-los, porque se essa pandemia for mais um ano, ou mais até dezembro, janeiro, onde estarão essas crianças ou esses juniores, adolescentes que não estão se envolvendo? Então é nosso papel correr atrás deles. Sem perder tempo. Sem perder tempo. É urgente. Gente, esse é o programa de hoje, que você possa ter adquirido aqui conhecimento, experiência através da professora Kelly, que você possa sim trazer essas dicas para a sua vida, para que o seu dia a dia seja mais relevante, para que o seu filho, a sua filha e você como família dentro de casa possa ter cada vez mais um relacionamento amigável, amoroso e principalmente enraizado nas Escrituras, na Palavra de Deus.
Que Deus abençoe a sua vida. Professora Kelly, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Deus abençoe. Até mais, Deus abençoe.